Bem-vindo ao canal Descendo Machado, um canal de resenhas rápidas, sinceras e anônimas de literatura nacional contemporânea. Aqui, o Machado desce. Eu quis começar esse canal com a resenha do livro do meu xará, o Samir Machado de Machado, pela coincidência do nome. É O Crime do Bom Nazista, tem 135 páginas e é da editora Todavia. A história se passa em 1933, ano no qual, todo mundo sabe, o Partido Nazista subiu ao poder na Alemanha e Adolf Hitler se tornou chanceler. O que acontece é que a bordo de um Zeppelin que está indo de Recife ao Rio de Janeiro, ocorre um assassinato. A ambientação é feita com muito cuidado pelo autor, com direito à reprodução do cardápio do jantar em alemão, menção a fatos e figuras públicas da época, a maioria alemãs, mas o eugenista brasileiro Renato Kell, por exemplo, é mencionado, jornais e revistas da época, etc. Porém, um detalhe parece ter passado despercebido. A história do livro se passa em 33, mas menciona a Noite das Longas Facas, que aconteceu, na verdade, em 1934. Há também outros pontos ao longo da narrativa que causam estranheza. Por exemplo, um personagem comenta sobre a Primeira Guerra Mundial o seguinte, abre aspas, ouvi dizer que os bombardeios de dirigíveis sobre Londres foram terríveis, fecha aspas. Não me parece que esse tema fosse algo que um alemão saberia de ouvir dizer, né? Seria algo tratado como um fato, amplamente divulgado na época, né? Mais tarde, um outro personagem explica que um certo editor, abre aspas, publicava uma excelente revista para lésbicas, Die Freundin, eu não sei falar alemão, gente, a amiga, e das Dritte Geschlecht, o terceiro sexo, para travestis, fecha aspas. Mas por que alguém que está falando com alemães iria ficar traduzindo os títulos que estão em alemão, né? Claro que isso é feito para o benefício do brasileiro que está lendo O Crime do Bom Nazista, né? Então é uma coisa compreensível, mas dentro do universo da narrativa, né, diegeticamente falando, é um pouco esquisito, né? E também, curiosamente, de repente tem uma citação do filme Blade Runner no meio do texto, né? Eu peguei essa referência. Quem pegou essa referência? Bom, aí a trama do O Crime do Bom Nazista gira em torno da investigação desse assassinato, né? Tem que descobrir quem matou a vítima. E somente 3 personagens tiveram realmente a oportunidade de cometer o crime, que são a baronesa Friedegund van Hatten, o Dr. Karl Kass Vogler, os 2 alemães, e o Sr. William Hay, que é inglês. A investigação fica a cargo do policial Bruno Bruckner. Infelizmente, gente, e esse é o primeiro grande defeito do livro, não é possível construir, explorar e resolver um mistério de verdade, né? Um mistério misterioso, em 120 páginas. Depois que o crime é descoberto, o detetive interroga os 3 suspeitos e depois nós já temos a solução. Então é tudo rápido demais, né? Não tem pistas, não tem desvios, não tem surpresas, não tem profundidade nos personagens, os personagens são muito caricatos. O Samir Machado de Machado, acho que conhece, né, a literatura de mistério, ele sabe que não é assim que faz um livro de mistério. Bom, não é segredo que o tema do nazismo foi escolhido para fazer um paralelo com o bolsonarismo brasileiro, né? O tema do preconceito contra homossexuais, por exemplo, atravessa todo o livro, né? E inclusive é um dos aspectos mais interessantes do livro. Mas o paralelo já ficou forçado quando o tema das correntes de Zap, por exemplo, foi ironizado na fala de uma personagem, abre aspas, minha amiga Gertrude escutou de um primo que soube por alguém que conhecia um oficial, fecha aspas. Até a frase Alemanha ame-a ou deixa aparece, né? Mas tudo bem, essas forçadas de barra são liberdades desculpáveis que o autor pode ter para tornar o livro mais curioso, né? Nazistas e bolsonaristas têm em comum o ódio aos comunistas. Até aí, tudo bem, né? Agora, a coisa fica estranha quando, como contraponto dos nazistas, os comunistas são mostrados sob uma luz excessivamente positiva. Não só uma, mas 2 vezes ao longo do livro, o comunismo é caracterizado como uma corrente política que defende, abre aspas, uma sociedade em que todos sejam tratados como iguais, fecha aspas. Essa é uma visão um tanto ignorante, né, um tanto ingênua do comunismo que não se justifica hoje, muito menos faz sentido na boca de um nazista dos anos 30, né? Isso acaba, sei lá, produzindo uma perspectiva meio de esquerda, né, em que
Os adversários políticos, os nazistas, eles são terríveis, né? São maus, são consumistas, egoístas, hedonistas, imbecis. Já a minha turma, os bons, eles são generosos, empáticos, mente aberta, querem uma sociedade em que todos sejam tratados como iguais, uma coisa linda, né? Então, desse tipo de maniqueísmo, normalmente não se tira boa literatura, né? Inclusive, o fato de que comunistas também tinham preconceito com homossexuais, né? Inclusive acusavam os nazistas de serem gays enrustidos, esse fato não aparece, né? O título do livro fica explicado no finzinho, que a vítima, ao morrer, se tornou um bom nazista, ou seja, o único nazista bom é o nazista morto. Quem vai discordar disso, não é mesmo? O nazista bom é o nazista morto. E o fascista é quase um nazista, então o fascista bom é o fascista morto também, né? E o bolsonarista é quase um fascista, ou talvez seja mesmo um fascista. Então o bolsonarista bom, né? A gente sabe como é que é, né? Esse tipo de raciocínio não me agrada muito, tá? Bom, o livro ele é bem escrito no nível da linguagem, né? O autor sabe lidar com a língua portuguesa. O plot twist no final, já que é um livro de mistério, é razoável, né? Mas eu dou a ele 2 machadadas, porque é um livro de mistério praticamente sem mistério e porque os personagens e a história são muito esquemáticos. Okay? Lembrando que livro sem machadada é ótimo, 1 machadada é bom, 2 é fraco e 3 é ruim. Obrigado, pessoal.